gostaria de pregar hoje bem lento para vocês. Vou tentar, né? Não garanto nada. Para que vocês entendam alguma coisa. Como pastor, a gente força um pouco, né? Coloquei lá fora, lá atrás, lá para os discípulos assinarem, que se não assinar vai morrer no final da festa, né? Para todo mundo, forçando. Para que você possa chegar aqui dentro e ter um entendimento do que Deus quer fazer através de você. O Evangelho não é um ambiente de falas, não é um ambiente de poção mágicas. O Evangelho é um ambiente onde você se posiciona dentro de um conhecimento espiritual e você começa a trilhar a sua vida dentro daquilo que foi estabelecido. Quando você coloca essas palavras qual Jesus trouxe para nós em prática, né, Tiago vai dizer que não sejamos somente ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra. Porque muitas pessoas escutam o Evangelho, mas poucas pessoas praticam o Evangelho. Muitas pessoas conhecem o Evangelho, mas não vivem dentro do Evangelho. Muitas pessoas se achegaram, cresceram, viraram obreiros dentro da igreja, pastores, mas não conseguem viver dentro do Evangelho. Criaram para si entendimentos próprios do que é Evangelho. E há uns anos atrás, Deus me colocou no coração de fazer esse evento, comunhão, né, e adoração. Então eu forço a igreja a vir, eu tento trazer todo mundo. Se eu pudesse prender as pessoas, eu prenderia. Amarrar essas pessoas, porque eu tenho certeza que depois que elas tivessem entendimento e eu soltasse, elas iam me agradecer por resto da vida. Mas muitas vezes é difícil entrar em ambientes que a pessoa já se trancou. Judas, o discípulo de Jesus, ele se trancou dentro de uma mentalidade, e a sua mentalidade não era uma mentalidade má, que quase todos os judeus tinham a mesma visão que Judas tinha. Judas queria simplesmente ser livre do peso que estava sobre eles. Os judeus estavam sendo oprimidos por Roma. E tudo o que os judeus faziam, eles tinham que dar um pouco para Roma. E eles eram muito humilhados pelos soldados. Vocês viram os filmes, né? Que era mais ou menos aquele ritmo ali. Uma opressão, onde eles não tinham uma liberdade. Tudo o que iam fazer tinha que ir pedir direção ao povo romano, eles tinham que dar a liberação de fazer as coisas. Então se criou dentro de Israel grupos de pessoas que queriam libertar. Pedro fazia parte de um grupo também. Judas fazia parte de outro grupo. Aonde eles queriam simplesmente a libertação do povo. E aí muitas vezes quando nós queremos alguma coisa, nós nos colocamos ali e a gente esquece de ver o propósito. A gente só quer aquilo. E nós fomos criados para viver dentro do propósito de Deus e não dentro do nosso propósito. O seu sucesso está ligado, quando eu falo de sucesso, eu não falo de você adquirir patrimônios, riqueza. Não, porque a Bíblia vai dizer que o homem pode chegar a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, há caminhos que parecem de vida, mas o final é morte. Então o cara pode estar vivendo uma vida que ele acha que é uma vida boa, e para viver uma vida que você começar a caminhar um caminho que para você acha que é vida, esse caminho tem que ser bom, concorda comigo? Esse caminho tem que ser bom, porque ninguém vai dizer que está vivendo debaixo de uma opressão. Então esse caminho é um caminho de prosperidade, é um caminho de um casamento top, é um caminho de uma vida alinhada, de fama. Só que a Bíblia vai dizer que no final pode ser morte. Parece que é vida, mas no final te matou, esse caminho te matou. Então eu preciso conhecer a Bíblia. E só existe um meio de conhecê-la, é buscando Deus, a revelação dele sobre as nossas vidas. Porque a Bíblia, ela é um livro que eu não posso ler ela sem a pessoa que escreveu. Nós sabemos que o Espírito Santo usou pessoas, estou falando do Espírito Santo aqui. Ele precisa estar presente para nos ensinar, para nos orientar, porque nós temos algo dentro de nós, isso é natural. A gente tende a puxar pelaquilo que a gente cresceu dentro de uma visão, de um instinto. Então, quando eu leio uma coisa, eu posso puxar para aquilo que eu já estou fixado, que eu já tenho um pouco de mentalidade. Então, muitas vezes eu vou levar para aquele caminho. Foi o que aconteceu com Judas. Quando Judas viu Jesus fazendo os milagres, quando Judas viu o poder de Jesus,
Ele falou assim, ó, esse homem vai libertar Israel. Mas libertar Israel dos romanos. E ele, cada vez que ele via Jesus fazer um milagre, Judas foi um cara que também foi usado por Deus para fazer milagres, porque ele foi enviado também por 2 vezes. E a Bíblia fala que Jesus deu autoridade a eles, e ali diz que eles expulsaram demônios, ressuscitaram mortos, curaram os enfermos. Judas também fez isso, experimentou essa graça, ele teve essa habilidade através do Espírito. Só que a sua mentalidade ele não permitiu mudar, porque ele estava tão focado dentro do que ele queria, que ele rejeitou entender o Evangelho. E era um pouco difícil de entender, porque a gente precisava e precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Então ele não observava muito o que Jesus falava, mas ele observava que quando ele pegava as palavras de Jesus, ele transformava elas naquilo que ele queria. Quando ele percebeu que Jesus não ia fazer o que ele queria, ele pensou com ele, vou dar uma pressão. Vou dar uma pressão aqui, que quando o soldado chegar para prender Jesus, ele vai mostrar o seu poder, e ele vai matar esse povo, e nós seremos libertos. Aí a Bíblia fala que Judas então foi lá e vendeu Jesus. Mas você conhece bem a palavra, que quando Judas percebeu que ele fez uma maldade, ele diz o quê? Que ele entregou um homem inocente. Então ele não via culpa em Jesus. Ele não via nenhum defeito em Jesus. Ele só queria forçar Jesus a cumprir o seu propósito. Só que eu e você temos que perceber, e é isso aqui eu quero que você entenda, e guarde isso para 2024. Jesus não veio para cumprir o seu propósito. Jesus não veio para cumprir o seu propósito. Jesus veio para cumprir o propósito do Pai. Jesus não veio cumprir o meu propósito. O meu propósito, se não estiver alinhado com o propósito de Jesus, não serve. O apóstolo Paulo vai escrever uma das suas cartas, ele diz que tudo o que ele tinha de conhecimento, o propósito que ele teve para a sua vida, e ele já tinha mais de 30 anos de idade, tudo o que ele focou, ele jogou fora, ele teve como esterco, cocô, quer dizer, não valia mais nada. Ele deixou de viver dentro do seu propósito, ele jogou fora o seu propósito, porque o seu propósito não entrava no propósito de Deus. Aí vai dizer que ele jogou isso fora, e agora ele caminha em direção a Cristo, em conhecer Jesus, em conhecer o propósito de Jesus. E depois que ele tem a revelação de quem é Jesus, ele começa agora a investir nesse ambiente, e não mais no que ele estava investindo. Nós percebemos, lendo os textos e estudando, você vai ver que Paulo queria chegar a ser um homem importante dentro dos judeus, um doutor da lei. Ele queria fazer parte dessa cúpula. Mas depois que ele conhece Jesus, ele sai fora dessa visão, porque agora ele entende o propósito de Deus para a vida dele. E é isso que eu e você temos que entender, porque muitas vezes estamos dentro do Evangelho e estamos sofrendo, porque não entendemos, porque ainda existe em nós o nosso propósito. E aí, isso é muito complicado, porque quando eu estou focado somente naquilo que eu quero, então eu vou levar tudo para aquele ambiente. É tipo assim, ó, quando você encontra uma pessoa ferida, uma pessoa que teve um problema lá atrás, ela foi violentada, ela foi rejeitada, ela foi humilhada, esse tipo de coisa, e não foi tratada, essa pessoa tende a ter um sentimento de inferioridade. Ela tende a ter um pensamento que ela não é capaz. Então, por causa da sua ferida, ela fere. Qualquer coisa que muitas vezes você chega para falar, ela não entende que você quer ajudar. Ela te vê muitas vezes como inimigo. E ela te ofende, porque ela quer se proteger. Ela tem medo de voltar ao que era, dela sofrer de novo. Aquele trauma ainda está apesar de ser velha, apesar de ter 50, 60 anos, ainda está ferindo, não entende. Por mais que você tente puxar, levar ela para um caminho, ela não vai. Por quê? Porque ainda está presa no passado.
não conseguiu se perdoar ou perdoar, não conseguiu resolver o problema. Então essas pessoas, é difícil lidar com elas. Pessoas feridas é difícil, porque você fala A, ela entende B. Você atira para cá e ela cai atrás de você. Já temos aqui na igreja mais de 500 pessoas, e de vez em quando alguém aparece num culto de domingo, né? Que é a nossa missa, onde todo mundo vem. Onde foi missa, né, irmão? Como é que estava ontem? Estava lotado, não estava? É a missa. Aí todo mundo vem para a missa. Então o que acontece? No meio de tantas pessoas aqui dentro, eu estou pregando, de vez em quando alguém manda mensagem: pastor, o senhor estava me dando indireta? O senhor estava falando porque eu conversei com o senhor tal dia, o senhor agora está lembrando e jogando na minha cara? Eu já. Uma vez tive que ir para Palmas conversar. E presta atenção, sabe quem me ajudou a resolver o pepino? Porque o esposo era crente e a esposa não era crente. Aí o esposo veio e eu preguei. Aí me chamou para a casa dele, nervoso, contrariado, querendo me matar. Quem me defendeu foi a esposa descrente. E ela chegou e falou: pastor, eu avisei para ele que o senhor não falou isso para ele. Mas ele é teimoso. Eu falei para ele que o senhor não é desse jeito. Aí eu falei lá: irmão, não, pelo amor de Deus, tal, fui conversando com ele. Pô. Consegui resolver, junto com a mulher. Graças a Deus, a mulher era curada, apesar de não ser crente. Mas naquele momento estava mais crente do que o cara. Porque se ela também fosse doente, eu tinha perdido o membro. É lógico que eu estou te dando uma indireta aqui para todo mundo. Estou pregando para você. Ué. Agora eu não estou aqui deixando de pregar para o resto e focando só você. De forma alguma. Eu estou trazendo uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Você pega a parte que é sua, que não é sua, você deixa quieto. Agora, indireita não, jeito não. Eu chamo você na minha sala e eu falo em particular com você, para ficar tranquilo. Só que tem pessoas doentes, elas começam. Então essas pessoas é difícil mexer com elas. Então uma pessoa que ela firma o seu pensamento dentro de um propósito que não é de Cristo, é difícil, porque ela só leva para aquilo. E ela não consegue entender a Bíblia, ela não consegue compreender que o Evangelho é estarmos juntos. Que não tem como dizer que está em Cristo e não congregar. Que você tem o Espírito Santo e não congrega numa igreja. Isso é mentira de demônio sobre a sua vida. Uma pessoa que fala mal de igreja, mal de pastor, não tem o Espírito Santo. Eu falo com toda certeza, sem medo de errar. Porque o Espírito Santo não conduz uma pessoa a falar mal de um pastor, por mais que ele esteja errado, igreja. Porque a Bíblia é assim, ó: dos meus cuido eu. O Espírito Santo não é fofoqueiro, ele não fica fofocando sobre a vida de ninguém. O Espírito Santo veio para mudar a nossa vida. Ele fala comigo, ele mostra os meus defeitos, ele mostra os meus problemas e não dos outros. Quando o Espírito Santo mostra alguma coisa para um pastor, para alguém, em relação a um erro de alguém, é numa questão de uma transformação, de ajudar a pessoa. E não da pessoa ir contar para outro, e para outro, e para outro, e para outro. Eu sou o pastor mais criticado aqui em Luzimangues. E aí depois que eu coloquei fumaça, aí vocês entendem o que aconteceu, né? Ainda bem que a fumaça me esconde. Porque agora que eu não sou de Deus mesmo. Mas vamos cantar que a fumaça nos esconde, que o negócio vai embora. Tudo que eu sou e fiz durante 20 e tantos anos acabou por causa da fumaça. O Espírito Santo foi embora da minha vida por causa da fumaça. Porque as pessoas não permitem o Espírito Santo entrar. Quando nós colocamos luz na igreja, eu chamei o Jerônimo, os meninos, Josué, e disse: olha, eu sou o pastor e eu tenho responsabilidade com todo mundo. Então vai devagar. Respeite as pessoas que não concordam com a luz, com a fumaça. Nós não podemos enfiar a goela abaixo. Respeite as pessoas que não concordam. Por quê? Porque há um tempo. E se chegar um tempo que ela não concorde, beleza, mas não lute contra. Então vai devagar com a fumaça, com as luzes e tal. Porque se alguém se escandalizar, eu posso estar pecando como pastor. Falei para eles. Então a pessoa pecou por minha causa. E esse pecado eu faço parte dele porque eu fiz a pessoa pecar. Então vamos devagarzinho, vamos com paciência.
As luzes é só um cenário que eu quero fazer para filmagem, para as fotos, porque o meu foco aqui é levar a igreja para a internet. E na internet você precisa fazer uma coisa bem feita, bem bonita, para que você possa evangelizar as pessoas, porque tudo hoje é internet. O Espírito Santo não trabalha a questão de iluminação, se tem muito, se tem pouca. Ele não está nesse ambiente. O Espírito Santo ele está dentro de nós, ele trabalha em qualquer lugar, com luz ou sem luz, ele está agindo e movendo. O negócio é coração. Agora preste atenção numa coisa aqui. Você tem que entender e ir até Cristo. Então eu coloquei comunhão e adoração. Não existe adoração sem a comunhão. Nós somos um ser dominado por dois poderes. Você vai escolher qual que vai dominar. Ou você vai se conectar. Não tem como você não se conectar. Não existe isso. Não, eu não estou conectado a Cristo. Então você vai se conectar automaticamente ao maligno. A Bíblia, Jesus falou assim, ó, a casa não fica vazia. Capítulo 2 de Efésios diz que Satanás, o Deus desse século, ele domina os desobedientes. Paulo vai dizer assim, ó, nós éramos dominados. Paulo vai dizer, nós éramos dominados por Satanás. Porque quando o homem pecou, Satanás veio sobre essa terra, ele domina a terra. Tudo que é implantado, tudo que vem, é uma visão maligna de Satanás para nos tirar de Deus. Tudo que você vê, os filmes que você vê, as novelas que você vê, tudo que você vê, você percebe que isso é para tirar você de perto de Deus. Você vai na internet e você vai perceber que todos os homens que fizeram filmes evangélicos saíram da mídia. Saíram dessa sociedade de Hollywood. Todos os homens, aquele que fez a paixão de Cristo. Aquele homem foi excluído. E avisaram a eles, olha, quando você fizer esse filme, nunca mais você faz filme aqui em Hollywood. Avisaram para ele. E ele aceitou o desafio, fez o filme. E realmente as portas foram fechadas. Agora ele fez outro filme, né, sobre a questão das crianças. Voz da Liberdade. Mas eles fizeram com o dinheiro deles. Tanto que não tem divulgação na internet de redes sociais famosas, tal. A Rede Globo não anuncia. Isso é de boca em boca. São os crentes que estão anunciando, os pastores vêm e anunciam. Por quê? Mostrando o que está acontecendo. Porque esse homem foi tirado, porque ele fez um filme sobre Cristo. Porque o sistema é contra. Então, ou você está conectado com o Senhor, ou o diabo domina a sua mente. Agora, qual é a diferença? A diferença é que em Apocalipse vai dizer assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Não é assim que está escrito? Satanás não bate porta, ou na porta. Satanás simplesmente invade. Se ele achar uma brecha, ele entra e começa a dominar. A Bíblia vai dizer que Jesus estava com os discípulos e Jesus conversa com os discípulos a respeito de quem as pessoas falavam que ele era. Eles responderam, dizendo que o Senhor é Elias, João Batista, Jeremias. Jesus mudou a pergunta, dizendo assim, ó, e vós, quem dizer que eu sou? A Bíblia fala que Pedro se colocou na frente e disse, olha, tu és o filho do Deus vivo. Jesus viu assim, ó, não foi a carne e o sangue, quer dizer, isso não veio de um pensamento humano. Presta atenção, irmãos, por favor. Isso não veio de um pensamento, uma coisa tão simples de reconhecer que Jesus não era algo dessa terra. O Senhor veio do céu. Só que o ser humano por si só não consegue ter esse discernimento. Porque a sua mente está amarrada. A sua mente está presa. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou, quer dizer, ele não consegue ver. Para que eu e você possamos ter uma revelação que seja pequena sobre Deus, sobre Cristo, o Espírito Santo, é necessário uma ação do Espírito. E quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, quer dizer, o Messias, tu és aquele que haveria de vir, tu és o cumprimento do Velho Testamento. Aí Jesus diz assim, ó, não foi a carne nem o sangue que disse isso, Pedro, mas foi o meu Pai que te revelou. Jesus não poderia dizer aqui que foi o Espírito Santo, porque ainda não era a era do Espírito, mas foi o Espírito Santo que trouxe sobre Pedro. Só que você percebe que em poucos minutos Jesus fala assim, ó, mas eu preciso ir até Jerusalém. E ali eu vou ser humilhado, vou ser pisado, chicoteado, cuspido, baterão na minha cara. Serei preso.
Quando ele traz esse discurso, a Bíblia fala que Pedro chama Jesus em particular. Leva Jesus a um ambiente mais afastado de Jesus. Não fale isso. O Senhor está queimando o seu filme. Aí Pedro vai dizer assim, ó: tenha misericórdia de ti mesmo. Presta atenção como isso aqui é interessante. No mesmo instante que Pedro lançou uma palavra revelada por Deus, ele chama Jesus em particular e diz assim, ó: tem misericórdia de ti mesmo. Quando ele fala isso, Jesus, tendo um entendimento espiritual, diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Você fala como homem. Você fala como o homem pensa. Quer dizer, você não entende as coisas do céu. Você não tem noção do que Deus está fazendo. Ele repreende Pedro, porque certamente, num sentimento ali, pensa comigo, vem para cá. Uma roda dos discípulos, os 12 discípulos, Jesus no meio. Jesus, naquele exato momento, tinha trazido os discípulos de volta de uma viagem. Os discípulos chegaram empolgados, porque eles ressuscitaram mortos. Eles expulsaram demônios. Eles curaram enfermos. Eles fizeram isso para o quê? Por causa da autoridade que Jesus deu a eles. Então eles estavam empolgados por causa de Cristo. Eles estavam amando Cristo, porque Cristo deu a eles um poder sobrenatural. Aí Jesus, na hora que eles estão empolgados, animados com Jesus, Jesus fala que vai morrer, que vai simplesmente ser preso, chicoteado, vão bater na cara dele, vão cuspir nele, e ele vai morrer na cruz. Os discípulos sentem o quê? Eles pensam, não pode acontecer. Agora que nós estamos ficando famosos, agora que o negócio está indo, esse homem tem que continuar com nós aqui, ué. Porque agora que nós começamos a aparecer, certamente eles começaram a pensar. E nesse momento que eles começaram a ter dó de Jesus, aí você tem que ver a diferença, irmão. Escute, por favor. Quando você tem uma mentalidade de Cristo, você tem diferença. Porque Maria, mãe de Jesus, se tem um trem que defende filho, é o tal de mãe. Se tem um negócio que defende filho, é mãe. Qualquer coisa ela pula na frente e tal, e ela briga mesmo. Né, Patrícia? O negócio é feio. Não mexe não que você apanha. Só que Maria teve um entendimento, porque o anjo conversou com ela, e quando ela conversou com Jesus pela primeira vez, quando ele vai fazer o milagre do vinho, transformar água em vinho, Jesus dá uma cortada nela. Ele diz para ela: mulher, o que eu tenho contigo? O meu negócio não é você. O negócio é com o pai. Ele está falando da questão espiritual. Jesus, a Bíblia fala que ele honrava a mãe dele e o pai dele. Mas naquele momento ele está falando daquilo que era espiritual. Mas eu não tenho nada a ver com você. Você não tem autoridade sobre esse ambiente na minha vida. Porque eu preciso obedecer ao pai. Entre eu e você, o pai é maior. E a visão vem do pai. Daquele dia em diante, você percebe que Maria nunca mais deu palpite. Jesus passa por todo o sofrimento, Maria acompanha o filho, e ela vê os tapas, ela vê a cuspida, ela vê o chicotada, ela vê a cruz, mas nada ela faz, porque ela entende o propósito. Qual é a mãe que poderia ver o seu filho sendo massacrado como Cristo fez e não pularia na frente? Só que a Bíblia fala que ela somente observava e guardava tudo na sua cabeça. Ela guardava no seu coração. Só que Pedrão não tem um entendimento, ele leva para um lado de dó. Esse negócio de dó não existe, irmão. Quem tem dó, muitas vezes não permite que os filhos cheguem a lugar nenhum. Quem é bonzinho, irmão, não vai a lugar nenhum. Temos que ser bom, mas bonzinho jamais. Então Pedro, quando entra nesse ambiente, quando ele começa a pensar, a Bíblia fala que então o diabo entra e joga esse pensamento, porque o diabo queria desviar Jesus do propósito. Então é aqui que o negócio pega. Deus vem com a revelação, e muitas vezes nós permitimos que o diabo trabalhe nossa mente, e aí ele entra e começa a dominar nossa mente. Em vez de termos comunhão com o Pai, com Cristo, o diabo está dominando a nossa mente. Porque não tem como da pessoa não ter comunhão. Existem dois poderes que governam, Deus e o diabo. A casa não fica vazia, foi ele que falou.
Foi Jesus que disse: a casa não ficará vazia. Efésios 2 vai dizer que se estivermos debaixo da desobediência, quem governa a nossa vida é Satanás. Agora presta atenção, ele traz sentimento, não é que a pessoa é possessa, não é que a pessoa fica vendo demônio, não é isso, irmão. Ela é influenciada por aquilo que é terreno. Ela é levada para fazer aquilo que a terra está fazendo. Ela simplesmente está presa dentro de um ambiente de pecado. Ela simplesmente está presa dentro de um ambiente próprio. O Luiz Hermino pregou agora, eu não vi a mensagem, só vi um texto dele colocando: toda pessoa que prega, que entra num ambiente e prega que não é preciso renunciar a si mesmo, essa pessoa está fora de Deus. Porque evangelho é renúncia. Todo momento você vai ter que renunciar a você mesmo. Porque automaticamente nós nos defendemos. Nós nos defendemos, os nossos sentimentos vão nos defender. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, meu tempo já está acabando. Em Colossenses capítulo 2, versículo de número 1. E eu gostaria que você pudesse entender isso aqui. Eu não estou aqui acusando você de nada. Eu estou falando que ou uma pessoa está ligada ao Evangelho, a Cristo, ou uma pessoa está ligada ao que é maligno, influenciada. E ela percebe, e o diabo, irmãos, eu não sei quem foi que pregou aqui sobre aquela mulher, eu acho que foi o presbítero Ederson, que quando o Paulo ia passando, e uma mulher que tinha o espírito de adivinho, e ela apontou para Paulo e disse o que para Paulo? Que eles eram homens de Deus. Ela não falou que eles eram amaldiçoados, disse que ele era homens. E ela falou assim: ó, vocês escutam ele, porque ele está com a salvação. Bom, o diabo estava falando na boca da mulher que Paulo estava pregando sobre a salvação. Eles têm a mensagem da salvação para vocês. Olha o diabo falando na boca da mulher. Então há um espírito de engano. Porque o diabo não tem que desviar você. O diabo não tira você desse ambiente, ele só coloca coisa na cabeça. Aí você não cresce espiritualmente. Quantos anos você conhece Cristo? Quem é você dentro da igreja? Quem é você no reino de Deus? Porque a Bíblia fala que nós cresceremos no Evangelho de glória em glória. A Bíblia vai dizer de homens, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que começaram como diáconos, mas no final você vê que eles terminaram como evangelistas. Houve um crescimento. As suas filhas viraram profetas. Eles começaram como diácono na igreja, mas com o decorrer do tempo eles viraram evangelistas, casaram, e as suas filhas viraram profetas. Elas profetizavam. Como é que você conhece o Evangelho e ainda é o mesmo homem duro, ignorante, bruto? Não cresceu, não está ajudando um pastor, não está ajudando uma igreja, não está congregando, não está dizimando, não está ofertando, mas se assenta e começa a ver erros na igreja. Ah, mas o fulano é isso, mas o fulano é aquilo, mas o fulano faz aquilo outro. Isso é maligno. Isso é do diabo. Quando nós sentamos e começamos a queimar pessoas, queimar a visão. Eu estou aqui há 16 anos, vocês nunca me viram queimar outra igreja, outro pastor. Não falo de Universal, não falo da Mundial, porque eu não fui colocado aqui para falar mal de ninguém. Eu fui colocado aqui para pregar Cristo sobre a sua vida. E é isso que eu vou fazer, pregar Cristo. Agora, se você estudar a Bíblia, você vai ver que desde a fundação da igreja, de Atos dos Apóstolos, até Apocalipse, você vai ver que todas as igrejas que nasceram tinham problemas. Todas. Nenhuma escapou. Todas elas tinham defeito. Por quê? Porque igrejas são dirigidas por homens. Homens não são perfeitos. Se ela fosse dirigida por um anjo, talvez. Agora, a gente precisa olhar o que Cristo quer fazer. A igreja de Coríntio era a igreja mais complicada do ambiente, e era que tinha os 9 dons. Dá para entender isso? Tinha um rapaz lá que estava deitando com a mulher do pai dele. Paulo manda entregar esse rapaz para o capeta, e que Deus salvasse a alma dele. Tinha um espírito de fofoca, de divisão dentro da igreja. Alguns falavam que era de Apolo, outros falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Pedro.
e outro será de Cristo. Quer dizer, existia uma divisão dentro da igreja. Aí Paulo vem e mete porrete, irmãos, parar com isso, no negócio de Paulo, de Apolo. Aí ele vai te explicar, olha, um plantou, o outro regou, mas quem faz crescer é Deus. Paulo vai meter o porrete, você vai para Apocalipse, Jesus, a Bíblia fala que ele dá 7 cartas a 7 igrejas. E ele mostra os defeitos de todas elas. Ele mostra para elas, a igreja que você vai ver ali, a igreja de Efésios, uma igreja que tinha um evangelismo, uma mensagem que não permitia as pessoas subir no altar de qualquer jeito. Mas você percebe que Deus, tem uma coisa contra ti. Você deixou o primeiro amor. Então para mim não serve. Volta lá e conserta. Veja onde você caiu e se alinha. Todas as igrejas. Então muitas vezes nós começamos a queimar a igreja. Irmão, quando eu vejo uma pessoa queimar a igreja, é falar mal de si mesmo. Porque a Bíblia fala assim, quando um homem queima a sua esposa, ou a sua esposa queima o seu esposo, o que a Bíblia fala que ele está fazendo? Ele está falando mal de si mesmo. Então quando nós queimamos a igreja, e independente de qual seja, nós estamos trazendo discórdia no ambiente espiritual. Quando nós escrevemos na internet e queimamos pastores, nós estamos trazendo confusão para as pessoas. Aí as pessoas de fora falam assim, mas esse povo é bagunceiro, eles ficam queimando um ou outro. Não, irmãos, a gente tem que orar para que as pessoas se convertam. Agora, a Bíblia fala que diante de Cristo, nada será escondido. Quem pecar, ela fala, quem pecar, esse Deus vai condenar, irmãos. Esse Deus vai castigar. Fica tranquilo, que Deus vai pegar essa pessoa, seja ele pastor, seja ele obreiro, seja ele quem for. A Bíblia fala que quanto mais é dado, mais é cobrado. Se a gente usar de má fé das pessoas, vai chegar um momento que Deus vai começar a cobrar de cada um de nós. Porque a palavra de Deus não erra, ele não nega a si mesmo. Mas é preciso nós entendermos coisas importantes de estarmos aqui. Não permitir que nós sejamos conectados com o inimigo. Nesse sentimento de sermos guiados. Porque, irmãos, quem é que leva a pessoa a falar mal um do outro? Quem leva a pessoa a mentir? Quem leva a pessoa a ver uma pornografia? Quem leva a pessoa a fazer alguma coisa errada? Quem leva a pessoa a comprar e não pagar? Quem leva a pessoa a fazer qualquer tipo de maldade, irmãos? É o diabo. A comunhão vai gerar uma adoração. Então a comunhão com o diabo, você vai adorar o diabo. A comunhão com Cristo, você vai adorar Cristo. Porque a adoração não é você subir aqui e cantar, não é você cantar 10 hinos aí. E vai muito além. A adoração nossa é nós servirmos o Senhor com excelência. É quando eu realmente coloco a minha vida diante de Deus. E a minha vida tem que ser uma adoração a Ele. Quando eu digo não à mentira, eu estou adorando a Deus. Quando eu digo não à pornografia, eu estou adorando a Deus. Quando eu digo não às coisas, irmãos, eu estou honrando a Deus. Mas quando eu participo dessas coisas, eu estou adorando a Satanás. Porque essas ações vêm do diabo. Esse ambiente é maligno. Capítulo de número 1. Pois quero que saibais que o quanto eu tenho trabalhado por vocês. E pelos que estão em Laodiceia. E por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu tenho trabalhado para que o coração deles se encham de coragem. E eles sejam unidos em amor. Unidos em amor. Capítulo de número 17 de João. Vai mostrar que uma das coisas no capítulo 17, 22, mais ou menos. Jesus orando, dizendo assim, olha. Que quando nós nos tornarmos um só. A igreja se tornar uma só. No que sentido? Mesmo pensamento, mesmo ambiente, mesma vontade, mesmo propósito. Quando nós nos tornarmos um só, em Cristo Jesus, o mundo vai crer que Cristo veio para salvar a humanidade. Então é necessário que nós estejamos juntos. Então como é que você tem a mentalidade de não trabalhar na igreja? De não estar aqui na igreja? Como é que você se isola do corpo de Cristo? Ah, mas porque eu não concordo com A e com B? Jesus também não concordava com a humanidade, com a forma como eles viviam. Jesus não concordava com os fariseus. Jesus não concordava com os cobradores de impostos, com os pecadores. Mas, no entanto, se assentou com eles. E almoçou e jantou com eles. Só que ele estava ali, não porque concordava com eles, mas estava ali
trazendo uma mensagem de transformação para eles, mostrando que existia um caminho melhor. Ele não estava ali simplesmente, irmão, porque gostava, ele estava ali porque era necessário estar. Aí ele vai dizer assim, ó, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Então quando você olha para a igreja e você vê defeito, problemas, o defeito não está na igreja, está em você, porque você não tem o amor. Porque quando você ama o seu filho, independente de onde ele está indo, você continua ajudando, você continua junto com ele, você não expulsa ele de casa, você continua tentando. Quantas mães que os seus filhos estão presos e elas continuam indo ao presídio, elas continuam indo à cadeia, porque existe amor. Então se você se afasta da igreja, se você só vê defeito na igreja das pessoas, você não tem o amor de Cristo, você não tem o Espírito Santo. Porque a verdade de Cristo é nos unir, fazer de nós um só. Agora, Romanos capítulo 8 diz o quê? Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Não, mas eu vou sair e tal. Não, você não tem que sair, porque você é sal. Sal tempera. Se você sair, vai ficar destemperado. Entre lá e comece a mudar o ambiente, comece a transformar o ambiente. Solte uma palavra aqui, solte uma palavra ali. Diga, eu não faço isso, porque a palavra diz assim, assim, assim. Eu não posso ceder para isso aqui, porque a palavra também diz que a gente não pode fazer isso. Aí você vai organizando o ambiente, vai transformando. Foi o que o homem de Deus fez, José. Ele chegou na casa de Potifar, na fazenda de Potifar e na cadeia, e ele transformou o ambiente. Ele transformou o ambiente. Então eu e você temos o poder de transformar o ambiente. E preste atenção. Se foi dado a você um conhecimento a mais, foi dado para você também responsabilidade a mais. Se o barco afundar, você vai sofrer mais do que os outros, porque você saiu do barco, porque você pulou fora, porque alguém falou uma coisa que você não concordou, porque alguém colocou uma fumaça e você não concorda com a fumaça. Vá para a oração e Deus vai julgar todas as coisas. Aquele que estiver errado, Deus vai tratar com ele. Não é nós que tratamos com as pessoas, nós cuidamos das pessoas, cuidamos e elevamos as pessoas até Cristo. Não foi dado a nós o espírito de julgar. O espírito de julgar é de Satanás, é ele que julga. Capítulo 7 de Mateus diz que nós não podemos olhar para o olho do outro e apontar no olho dele algum cisco. Se ainda existe em nós trava. Todos nós temos erros e precisamos consertar. Porque o dia que você chegar no nível de não ter mais erro, você vai partir para a glória. Deus vai levar você para o céu. O dia que chegar no nível que você está 100% cristão e não precisa de mais nada para consertar, você não ficará nesta terra. Não ficará. Se estamos aqui, eu e você, precisamos nos alinharmos à palavra. E ainda existe alguma coisa que eu e você precisamos consertar diante de Deus. Pastor, se o senhor ainda tem que consertar, por que o senhor prega? Por que o senhor é pastor? Eu sou pastor e eu prego pela misericórdia do Senhor, pela bondade dEle, pela graça dEle. Porque eu não sou perfeito, mas Ele é perfeito. Não é a minha justiça, mas é a justiça dele. Não é a minha graça, mas a graça dele. Não é a minha fidelidade, mas a felicidade dele. É ele, igreja. É ele, igreja, não são nós. É ele. Nós temos que entender isso. Porque se nós não entendemos isso, nós vamos continuar tocando o dedo nas pessoas. Quem te colocou como juiz do céu? Porteiro do céu. Ei, fulano entra. Fulano entra. Fulano entra. Não, fulano não entra, ele é barbudo. Não, ele não entra, ele anda de bermuda. Não, ele não entra, ele casou de novo. Ah, ele não entra porque ele fez isso. Irmão, quem? A Bíblia fala que tinha um ladrão na cruz que foi condenado porque roubou, porque fez coisa errada. E quando ele virou para Jesus, Senhor, quando o Senhor entrar no seu paraíso, lembra de mim. Jesus falou assim para ele assim, ó, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus disse, mas você, eu vou levar um ladrão para o céu para você me roubar?
Não, mas você tem que passar por um processo. Não, ele se converteu, não deu tempo de batizar e ele subiu para o céu. Entendeu isso, igreja? Processos. Mas muitas vezes nós só queremos acusar as pessoas e apontá-las, em vez de nos unirmos. O trabalho que eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos no amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão dos segredos de Deus. Segredos. Os segredos são ambientes ou coisas que nós temos que a gente não conta para qualquer pessoa. A gente escolhe a dedo pessoas que nós abrimos no nosso coração e contamos para elas segredo. Segredo é uma coisa tão forte que tem marido que tem segredo e não conta para a esposa. Tem mulher que tem segredo e não conta para o marido. Porque ainda não confia, porque tem medo. Se contar, tem medo de perder o casamento. Não estou falando de traição, alguma coisa assim, mas de defeito, alguma coisa que fez, lá no passado. O meu coração para minha esposa é aberto. Ela sabe da minha vida de indo e voltando. Só que ele continua dizendo assim, ó. Aí tem um ponto. Aí Paulo diz assim, ó. E esse segredo é Cristo. Esse segredo é Cristo. Então existe um segredo em Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos de conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Oh, aleluia! O segredo está em Cristo. Se eu me alinho a Cristo, vai ser me revelado realmente o segredo de quê? De quem é Cristo. Porque entenda bem, Cristo é o Salvador do homem, é o Messias, é aquele que veio para nos resgatar, é a porta do curral, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão, Ele é a água, Ele é a rocha. Sim, nós entendemos isso. Mas existe um segredo entre Cristo e o Isaías, que eu mesmo não sei. Porque a Bíblia vai dizer que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, Deus escreveu a nossa história. O segredo da nossa história está em Deus, está em Cristo. O segredo por que eu nasci, por que eu estou aqui, por que eu moro nos Imangues, por que eu casei com a Adriana, por que eu tenho 3 filhas, por que Deus não me deu um filho homem? Está em Deus, está nele, está em Cristo. É algo particular. Eu preciso me conectar para entender esses segredos a respeito da minha vida. Porque se eu não entendo o processo da minha vida, como eu posso adorar a Deus? Como eu posso adorar a Deus se eu tinha no meu coração o desejo de ter um filho homem? Sonhei com isso muitos anos. A Adriana engravidou e veio a mulher, veio a Evelyn. Muito bem, tal. Pensei em outro homem agora, vai vir um homem. Veio a Isabela. Topo de linha. Aí eu orei, busquei, jejuei e paguei preço. Aí veio a Radassa. O que você fez, pastor? Me rendi a Deus. Muito obrigado. Vamos parar por aqui. Entendi que o Senhor quer me ensinar a respeito das mulheres. E vou aprender com o Senhor. Amo as minhas filhas como se elas fossem homens. Eu tinha um desejo. E aí eu fui para Deus e Deus mostra algumas coisas para mim em relação de ter um filho homem. Porque nós começamos uma igreja do zero. E, querendo ou não, não é um preconceito. Mas eu gostaria que a minha primogênita casasse com uma mulher, se fosse homem, e dirigisse a igreja. É o meu desejo. Só que o que vai acontecer? Ela vai casar com um homem. Porque ela é mulher, graças a Deus por isso. E esse abençoado, quem que é? Meu Deus do céu. Da onde esse homem vai estar vindo, meu Deus do céu? Eu prefiro que ele volte logo, nós acabamos com isso. Porque esse homem, se ele for macho, de verdade, ele vai direcionar a Eve na visão a qual Deus dá para ele. Dentro do propósito da família dele, porque o homem puxa do seu pai. É natural que quando uma mulher casa com um macho, automaticamente
essa mulher começa a viver dentro da casa de quem? Da família do homem. A maioria das vezes é assim. E ali começa a trazer a visão daquela casa. Quando tem um propósito, no meu caso, como eu tenho aqui a igreja, outros como a pessoa tem uma empresa, alguma coisa, é dessa forma. Mas Deus não quis fazer isso comigo. E aí, pastor, eu fui para Deus, tive algumas revelações de entendimento, e eu louvo a Deus por isso. Por quê? Porque eu não nasci para viver o meu propósito, eu nasci para viver o propósito de Deus. E outra coisa, a Bíblia diz que Deus tem o melhor para mim. Então, na sua grandeza, Deus viu para mim, melhor é ter 3 filhos mulher do que ter 3 filhos homens. E eu respeito Deus por isso. Nunca questionei. Amo as minhas filhas de uma forma que você não entende. Respeito. Tudo está em Cristo. As suas provações, a grande maioria está ligado dentro do propósito de Deus. Aqui não estão, é ligado à sua ignorância, porque você é teimoso, ignorante. Aí você passa coisas que não tinha que passar. Você é um desobediente. Aí você entra em adversidade que você não tinha que entrar, porque você não vai na palavra, você não entende o propósito. Mas se você for até Deus, porque quando você está conectado com Ele, você vai entender que Deus levou um homem para o deserto e colocou ele 40 anos lá, para ele entender a respeito da areia. Porque ele ia governar um povo durante 40 anos também, no deserto. Se ele não entendesse sobre a areia, sobre o deserto, ele mataria esse povo. Deus levou um homem para um lugar e ensinou ele a respeito da plantação, da organização e de lidar com pessoas, que é José. Porque no futuro Deus colocaria José num ambiente que ele tinha que plantar, que ele tinha que organizar o que ele plantou, e que ele tinha que tratar com pessoas que vinham do mundo inteiro para comer. Então todas as suas provas é ligada ao seu propósito. Quando você está conectado a Cristo, você vem a compreensão do segredo, do entendimento, da capacidade sobre a sua vida. Mas se você não está conectado com Ele, o diabo vai trazer algo para você que parece ser, mas não é, que parece ter, mas não tem, que parece que é verdade, mas é mentira. É semelhante quando Jesus apareceu, quando o diabo apareceu para Jesus no deserto. O diabo não levou Jesus a um ambiente que Jesus não viveria. O que foi oferecido a Jesus era exatamente aquilo que ele ia fazer, só que de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples. Se Jesus cedesse ao de Satanás, tudo tinha acabado. O que Satanás queria fazer é tirar o sofrimento, porque ele tinha que passar para a cruz. Ele tinha que passar por ela. Aí Jesus foi testado dentro do ambiente a qual Deus estabeleceu para ele. Ele não aceitou. Ele não quis, porque ele preferiu sofrer debaixo da obediência de Deus, do que ter um privilégio momentâneo debaixo da obediência de Satanás. Ele preferiu estar conectado a Cristo, ao Pai, do que se conectar a um sentimento e um desejo qualquer. No Getsemane ele fez a mesma coisa. O desespero veio sobre ele. Ele suou sangue. O inferno estava ali. Chegou a hora dele ser preso. E ele ora por 3 vezes. 1 hora cada vez. Ele ora e pede: Senhor, se for possível, porque a sua alma estava chorando, a sua mente estava pesada, o ambiente estava pesado. Os discípulos não conseguiram orar por causa do peso. Jesus saía do lugar e eles dormiam. Jesus saía e eles dormiam. Eles não conseguiam orar. O peso era tremendo. Jesus ora e diz: Senhor, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Se for possível, passe, mas se não for, estamos juntos. Vamos viver o que o Senhor tem para nós. É não ceder aquilo que o diabo está trazendo. E nós muitas vezes deixamos de entender isso. Não temos o conhecimento, o segredo, a chave. Olha, qual é a chave? Chave para quê, irmão? Chave para quê? Para abrir. Abrir o céu sobre a sua cabeça. Porque eu disse no começo, vou repetir: esse ambiente não é tomado por força, é por ações, comportamentos, fala, discernimentos. É a forma que você trata a sua esposa, que Deus se manifesta na sua casa. É a forma como você cuida do seu esposo, que Deus manifesta na sua casa. É a forma como você trata os seus filhos,
que Deus se manifesta na sua casa. Pastor, isso é mentira? Não é. A Bíblia vai dizer que um certo homem chegou para ir para o céu. E Jesus disse, você não vai entrar aqui. Por quê? Porque quando eu tive fome, você não me deste de comer. Quando eu tive frio, você não me deste vestimento. Quando eu estava preso, você não me visitou. Aí o cara disse, mas quando foi isso? Que o Senhor me pediu comida, eu neguei para o Senhor. Quando foi que o Senhor estava preso e não visitei? Quando? Ele falou assim, quando você não fez aos meus pequeninos. Jesus vai dizer, a palavra vai dizer assim, que é impossível nós dizer que amamos a Deus se nós não amamos o nosso irmão. Então tudo está ligado às pessoas. A forma como você adora é tratar pessoas bem, é cuidar, é dizer sim, dizer não, é entender. Então essa é a chave que abre todos, irmãos, todos os tesouros escondidos de conhecimento, de sabedoria, conhecimento, todos os tesouros. O que é isso, pastor? Você vai ter um conhecimento de lidar com a sua esposa, com os seus filhos, a qual o seu casamento vai fluir. Você tem o conhecimento, a sabedoria de lidar com dinheiro e você vai crescer. Você tem conhecimento, sabedoria de lidar com pessoas no ministério, na igreja, e você vai crescer na igreja. Você tem conhecimento de lidar com o mundo espiritual, porque você agora recebeu visão e revelação, então você flui nesse ambiente. Conhecimento. Paulo não tinha o conhecimento do evangelho. Quando ele fala o segredo foi revelado, é porque até então, até mesmo os discípulos de Jesus estavam focados que o que ia prevalecer ali era a graça de Jesus sobre os judeus. Sobre os judeus. E eles focavam nisso. Quando Pedro foi chamado para ir à casa de um homem que não era judeu, ele só foi porque teve uma revelação. Porque para ele, só os judeus seriam salvos. Mas no Velho Testamento está bem escrito lá que o evangelho ia para todos. Por isso que Jesus disse, o Senhor disse a Abraão, que toda a família, por causa dele, seriam benditas. Todas as famílias, no mundo inteiro. Mas os judeus não compreendiam isso, porque isso era fechado. Aí a Bíblia fala que Paulo vai para um ambiente, para oração, para consagração, e aí Deus revela para ele o segredo. Aí no capítulo 2 de Gálatas, a Bíblia fala que Paulo, para não perder, ele dizendo para não perder o que ele já estava fazendo, ele vai até os discípulos que era Pedro, Tiago e João, os três que comandavam. Tiago era o pastor de Jerusalém, Pedro, o cabeça da igreja na terra, que comandava os meninos, todo o resto, e João era o conselheiro, era o mais novo. Então Paulo vai até esses homens, e lá está dizendo assim que ele encontra o segredo. Ele mostra que o evangelho não era somente para os judeus, mas era para os gentios. Por que Paulo teve que fazer isso? Porque Deus mandou, vai lá e fala para eles. Porque até então eles não entendiam. Apesar, só que você percebe que a primeira pessoa que prega para um gentio não é Paulo, é Pedro. Aí Deus vem, traz Pedro prega para os gentios. A Bíblia fala que quando Pedro está pregando, o Espírito Santo cai sobre eles, eles são batizados com o Espírito Santo. Pedro fica assustado. Aí Pedro fala assim, é bem certo que Deus não faz acepção de pessoas. Aí Pedro fala assim, se eles foram batizados, que era algo espiritual, impossível de acontecer se não fosse pelo Espírito. Aí Pedro assim, o que impede nós de batizarmos eles? Se o impossível já aconteceu. Aí a Bíblia fala que João pegou, Pedro pegou todo mundo e batizou. Só que Pedro bate nas pernas, treme de medo, porque agora ele tem que ir lá em Tiago, ele tem que ir lá em João e explicar por que ele foi e entrou na casa de um gentio. Porque os gentios, para os judeus, era imundo. Eles não comiam com os gentios. Eles não entravam na casa dos gentios. Agora Pedro tem que ir lá explicar. Aí quando começa a falar que Pedro estava na casa dos gentios, os discípulos ficam contrariados. Aí Pedro fala, peraí, eu fui porque tive uma visão. Desceu-se um lençol, tinha todo tipo de animal impuro, a qual os judeus não comiam. Veio uma voz dizendo assim, mata e come. Pedro falou o quê? Nunca comi nada impuro. A palavra veio dizer assim, não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Por 3 vezes. Aí Pedro vai e conta essa revelação, essa visão aos discípulos, aos apóstolos.
E diz, quando eu estava na casa de Cornélio e eu preguei, o Espírito Santo veio sobre eles. Então eu não tive que fazer nada, não foi eu, foi Deus que mandou fazer. Aí lá no futuro, aí vem Paulo e explica, olha, o segredo é que todo mundo vai ser salvo. Quem fala que nós, gentil, nós éramos gentil, fazemos parte agora de Israel é Paulo. Porque a revelação vem para Paulo. Então se eu e você não entendermos esses segredos, essas chaves, nós seremos presos a um ambiente das trevas. De achar que o evangelho é cheio de normas e regras. Que para entrar no céu tem que ser assim, 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 assim. Que se não for assim não vai entrar. Nós muitas vezes dizemos que um homem que tem cabelo grande não vai entrar no céu. Olha como somos ignorantes. Eu vi muito pastor pregar sobre isso. Eu já preguei sobre isso. Só que você vai ler a Bíblia e sabe que o nazireu, ele é cabeludo? Sim, porque o nazireu não podia cortar o cabelo. Quem trouxe a lei sobre o nazireu foi Deus. Um dos maiores profetas de Israel, um dos maiores sacerdotes de Israel, um dos maiores juízes de Israel, era cabeludo, tinha um cabelo grande, porque era nazireu. Ele se chamava-se Samuel. A unção, o homem mais forte do universo, que bateu na terra aqui, foi Sansão. Ele era cabeludo, irmãos. Mas muitas vezes nós não entendemos isso, e nós colocamos regras e visões. Pastor, o senhor vai liberar a doutrina, pastor? Não, irmãos, não vou. Só estou tentando trazer para o seu entendimento. Cuidado com a mentalidade humana, com as regras humanas, com os moveres humanos. O nosso foco é em Deus. Quem transforma uma pessoa é Deus, igreja, e não somos nós. Eu não concordo com um cristão fazendo tatuagem. Eu não concordo. E vou pregar isso aqui, irmãos. Eu acho que você fazer tatuagem, você está entrando numa visão um pouco errada de um vazio de si mesmo. Quem tem Deus não tem isso, não precisa disso. Mas tem pessoas que mandam o cara para o inferno por causa da tatuagem. Pelo amor de Deus, vamos mudar essa mentalidade. Aí vamos lá, segredos de Deus. Nós temos que nos contar, buscar essa chave. Temos que estar unidos com Deus, versículo 4. E digo isso a vocês para que não deixe que ninguém vos engane com explicações falsas. Digo isso a vocês para que não deixe ninguém enganar vocês com explicações. Tem um texto para dizer, ó, com filosofias, com visões humanas. Nós não podemos deixar as pessoas nos enganar. Porque há muita fala. Hoje na internet tem pastor de todo jeito. Meu Deus do céu. E muitas pessoas sendo enganadas. Se você vai atrás de um pastor que realmente prega a palavra de Deus, você percebe que os seguidores deles é 1.000, é 1 milhão. Silas Malafaia, que é um dos homens mais conhecidos do Brasil hoje, ele tem mais ou menos 4 milhões de seguidores. Mas se você olhar na internet uma profetisa, uma mulher que fica profetizando, ela tem ali 10 mil seguidores, 10 milhões, 4 milhões de seguidores. Aí você vai sentar e vai ouvir, as profecias não batem com a palavra. O negócio não se encaixa. Mas o ser humano quer ouvir esse tipo de palavra. Por quê? Porque isso enche o ego deles. E eles começam a seguir. Mas quando você prega a verdade, as pessoas não vêm. As pessoas não querem ouvir porque estão conectadas com a carne, com o maligno e não com Cristo. Não há uma transformação. Eles permitem ser enganados. Quantas vezes você ouviu falar que se você der o dízimo na igreja, Deus vai simplesmente transformar a sua vida? Eu creio nisso, mas não é só isso. É necessário que você fazer todo o processo. É um pacote, não é só uma coisa. Quantas pessoas usam dentro da igreja para arrancar dinheiro das pessoas? Que se você der 2 pulos para cá, 3 pulos para lá, você vai ficar abençoado. A bênção de Deus vem pela sua obediência. A prosperidade de Deus vem pela sua obediência. Mas somos enganados. Mesmo que parece ser boas, mesmo que essa palavra seja boa, cuidado. Porque embora o nosso corpo esteja longe, ele falando, embora o meu corpo esteja longe, em espírito estou perto com vocês. E fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé de Cristo. Paulo falando, versículo 6. Portanto, já que vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor, viva unidos com Ele. Viva unido com Ele. Porque o processo vai acontecer quando você estiver unido com Ele. Se você não estiver unido com Deus, não vai fluir. Versículo 7, aqui é para as pessoas que falam assim, ó, para que jejuar, pastor?
para que ele bíblia todo ano, para que ele fique na igreja todo dia? Por causa disso aqui, ó. Estejam arraizados nele. Estejam arraizados nele. É necessário criar raiz em Cristo, se aprofundar em Cristo. Por quê? Porque quando uma árvore tem raízes profundas, pode soprar o vento, irmãos, cai não. Ela vai balançar, pode quebrar algumas galhas, mas ela vai permanecer de pé. Raízes. E para criar raízes em Cristo, eu preciso me aprofundar nele. Então a Bíblia é um ambiente que eu vou ler todos os dias. A oração é um ambiente contínuo na minha vida. O jejum faz parte da minha vida, porque essas são as coisas que Deus me deu para crescimento. Não existe outra forma. Por mais que você venha na igreja todos os dias, mas se você não faz isso, você não vai fluir. Esteja arraizado nele. Construa a sua vida sobre ele. Eita Jesus. A sua vida está construída sobre Cristo. Você quer a revelação de Deus? Você quer sair da sua mentalidade humana? A sua vida está sendo construída em Cristo? Sim ou não? Tá. Como é que você trata seu esposo? Como é que você trata sua esposa? Como é que você é na sociedade? Se uma pessoa olhar para você, ela consegue ver Cristo em você? Ela consegue entender que você é um cristão? Porque construir a minha vida em Cristo é ter a base de Cristo na minha vida. Aquilo que Ele trouxe, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele implantou, está fluindo dentro da minha vida. Eu perdoo, porque Ele mandou perdoar. Eu oro, porque Ele mandou orar. Eu jejum, porque Ele mandou jejuar. Eu vou à igreja, porque Ele mandou ir. Eu adoro, porque Ele mandou adorar. Eu vou ceder, eu vou buscar o controle no meu casamento. E vou alinhar meu casamento à palavra, porque Ele mandou alinhar. Ele mandou tratar a minha esposa como um vaso mais fraco. E eu tenho que dar a minha vida por ela. Eu tenho que amar ela como Cristo amou a igreja. Eu estou fazendo isso porque se eu estou construindo a minha vida sobre Cristo, eu preciso fazer isso. Construa a sua vida sobre Cristo, sobre Ele, e se torne mais forte na fé. Como foi ensinado a vocês. Como foi ensinado a vocês. Dê graças, sempre graças a Deus. Você é um murmurador ou você dá graça por comer arroz e feijão? Pela dificuldade que está enfrentando. Está aqui, irmão, o texto está aqui. Aí ele volta dizer assim, tenha cuidado para que ninguém vos torne escravo por meios de argumentos sem valor. Não permita ser escravo do sistema. Porque muitas vezes somos escravos das coisas, em vez de estarmos em Cristo e conhecermos os segredos, as revelações dele para a nossa vida. Estamos com 500 anos na igreja. Somos a mesma pessoa, na mesma conversa, na mesma palavra, do mesmo jeito, queimando a igreja, queimando o pastor, falando isso e falando que são crentes. Não, você não é de Deus. Porque se você fosse de Deus, você estaria muito longe. Você vai crescer no conhecimento. Você vai ceder. Quem era Pedro? Pedro era um ignorante, um bruto. Pegou a espada para matar o cara. Mas quando se converteu, vieram sobre ele e disseram assim, olha, vamos matar você como matamos o seu Cristo. O que ele disse? Não sou digno. Cadê o homem bravo? Cadê o homem ignorante? Não sou digno. Por favor, me coloque de cabeça para baixo. E para mim está ótimo. Será uma honra. Mãe, cadê o bravo? Há um crescimento. A sua família vai crescer. A Bíblia fala de Filipe, diácono, casou, teve filhos. As suas filhas viraram profeta. Como é que está a sua casa, irmão? Os seus filhos estão na igreja. Eles querem fazer parte da igreja. Eles estão cantando na igreja. Você que é antigo, você que nasceu na igreja. Estou falando aqui de quem chegou agora. Se eles não estão, a culpa é sua. Porque você, como cabeça da sua casa, desalinhou. E automaticamente, se desalinhando, os seus filhos alinharam. Você deixou de vir, eles deixaram de vir. Mas a Bíblia fala de um crescimento.
de um processo, de um alinhamento, que os nossos filhos serão poderosos na terra. A bênção de Deus vai vir sobre eles, porque nós amamos o mandamento. Mas por causa da nossa mentalidade, fugimos da igreja e achamos que a igreja não nos cabe. Não. Enquanto tiver essa visão, eu não concordo com esse pastor, eu não concordo com fulano, pro Beltrano. Aí some da igreja e fica dizendo que está melhor do que quem está aqui dentro. Estou melhor do que quem está lá dentro, porque fulano está lá dentro fazendo isso. O ciclano ficou fazendo isso. Ficou sabendo que fulano fez isso? Está lá dentro da igreja lá, prega na igreja para sair. Não, isso é um espírito de acusação, é maligno. Nós temos que mudar a mentalidade e entrarmos nesse processo de transformações. Aonde? Buscando estar unidos com Cristo. Fica de pé, por favor. Unidos com Cristo. Se você não estiver unido com Ele, a sua mentalidade vai conduzir você. E aí você vai se perder. Eu sei que é forte, né, irmãos? A palavra, eu sei que não é aquilo que você pensava, mas é necessário para que nós possamos entender as coisas. Paulo diz que nós vamos crescer de glória em glória, glória em glória. Então você tem que estar melhor, ajudando pessoas. Errou, confessa o pecado e conserta, vamos embora. É assim que acontece. Mas precisamos sair fora da cena. Quando Pedro pecou, falando mal de Jesus, foi a primeira pessoa que Jesus, quando viu Marta e Maria no túmulo, falou assim, ó, diga a Pedro que eu vou conversar com ele. Diga a Pedro que eu vou. E quando Jesus estava na beira do mar e eles estavam pescando, e Pedro viu que era Jesus, Jesus sentou com Pedro, criou o mesmo ambiente na cena. Você viu que é a mesma coisa? Jesus, a Bíblia fala que Pedro negou Jesus perto de um fogo, aonde ele estava se aquecendo. Aí alguém falou assim, você parece com ele, você fala como ele. Ele estava se aquecendo no fogo, ele estava com frio. Aí ele negou Jesus. Lá na frente, Jesus acende um fogo, põe um peixe e senta Pedro. Cria um ambiente novo. Aí fala assim, tu me amas, Pedro? Mais do que esses aqui? Aí Jesus falou assim, ele falou assim, te amo, Jesus. Jesus volta a perguntar de novo, Pedro, você me ama mais do que esses? Pedro respondeu, sim, eu te amo. Pela terceira vez, Jesus perguntou para Pedro. Por que perguntou? Porque Jesus tinha um propósito com Pedro, para que ele pudesse liderar os discípulos. E por causa do erro de Pedro, Jesus não tirou Pedro do objetivo que Deus tinha nele. Jesus transformou Pedro. Jesus curou Pedro. E Jesus deu a oportunidade para Pedro honrar ele outra vez. E Pedro honrou Jesus no final. Mas o que nós fazemos? A pessoa errou com a gente, o que a gente faz? Joga fora. Não serve para mim mais. Nós precisamos entender quem é Cristo, os segredos do Evangelho, para que nós possamos fluir no Senhor. Eu gostaria que você pudesse baixar sua cabeça e orar. E nós vamos pregar. Amanhã eu prego de novo. Quarta-feira o pastor Bianco vai pregar. Quinta-feira o pastor Léo vai pregar. Sexta-feira vai pregar um pastor de fora, eu esqueci o nome dele, Sinésio, vai estar pregando aqui. Prega muito esse pastor. E domingo o pastor Bianco termina. Não vou pregar mais, amém? Fica tranquilo, eu já saio de cena. Só amanhã, se vocês me aguentam. Se você não vir amanhã, eu sei porque você não veio. Me aguenta aqui só um pouquinho. Irmãos, se eu não tenho raiva de você, eu tenho amor por você. Eu quero que você seja uma bênção. Mas você precisa se conectar a Cristo.